Boa tarde a todos. Cumprimento os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como eu falei para vocês, hoje vai ser o meu primeiro vídeo, a qual eu vou estar falando de quando eu aceitei a Jesus. E antes de eu estar falando desse testemunho, a qual mudou a minha vida e a minha história, quero começar com uma oração e depois eu vou estar lendo um versículo da palavra do Senhor para nós. Amém? Se você puder colocar a tua mão no teu coração nessa tarde e fechar os teus olhos e apresentar a Deus a sua vida, a sua família, estar apresentando ao Senhor o que você está precisando nessa tarde. Eu quero estar nessa tarde intercedendo por você. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesse momento, nos colocamos na sua presença, Pai, para te apresentar, meu Deus, a vida desta pessoa que entrou agora nesse vídeo. Pai, quero te pedir que através desse testemunho, essa vida venha a ser edificada no Senhor, que essa vida venha a ser tocada por ti. Se porventura ela estiver enferma, eu já quero ministrar sobre a sua vida uma unção de cura. Eu já quero ministrar sobre a sua vida uma unção de disposição para te buscar, para te glorificar, para te exaltar. E eu quero profetizar sobre a tua vida as bênçãos e as vitórias do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Estava mais focada no versículo e confundi, mas diz assim, palavras de Jesus, tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu sempre fui uma jovem muito alegre. E eu gostava muito, assim, de dançar. E na época, minha mãe estava separada do meu pai. E quando eu tinha 15 anos de idade, por aí, ela começou a ir para festas e me levar com ela. Umas festas próximo de casa. E então, eu conheci uma pessoa e nós nos casamos, né? Na época não casamos, só nos juntamos, noivamos e depois se juntamos. Tive uma filha com essa pessoa, perdi na realidade. E daí começou muitas frustrações na minha vida. Eu engravidei e eu perdi essa criança quando eu estava com 7 meses de gravidez, né? E quando eu perdi essa criança, eu sempre gostei muito de criança, trabalhei muito tempo como babá, cuidei dos meus irmãos. Eu sempre fui apaixonada por criança. E o médico havia me desenganado nessa situação que eu passei, e ele disse que eu não poderia mais ser mãe. Mas eu não conhecia Jesus, né? Isso foi a palavra do médico, mas a última palavra ela vem de Deus. Então, a minha mãe conheceu a Jesus e começou a congregar. E como toda mãe, ela ama um filho e ela quer sempre o melhor para o seu filho, a minha mãe começou a ser a minha intercessora, a qual ela sempre foi, porque a minha referência de uma pessoa, uma mulher de fé, é a minha mãe. A minha mãe, ela foi para mim uma referência e é até hoje uma referência de fé. Uma mulher guerreira, uma mulher simples, a qual ela veio do Seringal, mas ela estudou. Inclusive, eu terminei meu ensino médio junto com a minha mãe, porque ela estudou também. Sabe, uma mulher muito, assim, sábia, uma mulher que você conversa com ela, você pensa que ela tem uma faculdade, que ela é uma mulher intelectual, porque ela gosta muito de ler. Ela lê muitos livros. Você chega na casa dela, você vê uma estante cheia de livros.
Então, assim, ela é uma mulher que eu admiro muito. E foi através dela que eu conheci Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi aceitar Jesus. Mas eu vou te contar como que foi essa experiência. Eu estava frustrada, separei do marido na época, né? E nós ficávamos naquele vai e vem, separa e volta. E eu era muito jovem. Então, uma dessas separações, eu fui pra festa, já ia sozinha, porque já era de maior, né? A minha mãe já estava servindo ao Senhor. E aí eu ia pra festa todo sábado. Mas eu gostava de ir pro grupo de jovens, pro culto de jovens. Porque eu sempre temia Deus, eu sempre, assim, falei com Deus. Mas eu não tinha, assim, intimidade com Deus. Não sabia muito o significado de falar com Deus. Mas eu falava, mesmo assim. Porque eu via minha mãe orar, minha mãe falar com Deus. Sempre eu via ela falar e ela sempre nos ensinava a orar o Pai Nosso. Ela sempre nos ensinava, né, a ter fé em Deus. Então, eu ia pra festa e no sábado, todo sábado eu trabalhava durante a semana, estudava à noite, né? No sábado eu também trabalhava, porque na época eu trabalhava em loja, eu era consultora de vendas. E então, eu ia no sábado, todo sábado eu gostava de ir pra igreja, né? Pro Evangelho Quadrangular na época, do bairro onde eu morava. E era onde a minha mãe congregava. E ali eu comecei a ir todo sábado para essa festa. E assim como eu, hoje, pastor, amigo meu também, na época fazia a mesma coisa. A gente ia para a festa no sábado, ia para a igreja, aliás, no sábado, e quando saía da igreja, que o culto terminava 9 e pouco, então aí eu já ia lanchar e depois ia para a festa. A festa começava umas 10 horas em diante. Então, a gente morava num bairro e a festa era no outro bairro, assim, que dava pra ir andando, né? E nós íamos, e quando eu chegava nessa festa, esse mesmo rapaz que estava na igreja me via lá. E ele depois me falou que pensou, será que elas são gêmeas? Só que sempre quando eu saía do culto, eu voltava em casa e trocava de roupa. Eu não ia pra festa com a roupa que eu ia pra igreja. E teve um dia, então, que eu não fui em casa trocar de roupa. Eu fui com aquela mesma roupa. E aí lá nessa festa, esse rapaz me chamava pra dançar. Esse que hoje ele é pastor também, né? Então ele me chamava pra dançar e ele disse assim, descobri que você não é gêmeas. Aí eu ri, né? Eu falei, por quê? Aí ele me falou, porque sempre ele me via na igreja e me via na festa, então ele achava que eu era gêmeas com outra pessoa. Aí tá, passamos a conversar, a ser amigos, e ele ia pra igreja, eu também ia pra igreja, mas chegou um dia que eu tive um encontro com Deus. Eu fui pro culto, gente, eu tava tão triste, eu era tão oprimida, eu era alegre, mas ao mesmo tempo eu era oprimida pelo inimigo. Eu tava tão triste, gente, nesse dia, tão triste mesmo, sabe? Que quando eu cheguei naquele culto, desde o primeiro louvor até a pregação, Deus falou comigo. Olha, eu não lembro como, eu não sei te explicar exatamente o que eu senti naquele momento. Mas eu só lembro que os jovens estavam, eu estava chorando muito, muito emocionada, chorando muito, como eu nunca havia chorado na minha vida. E eu estava indo lá pra frente, porque o dirigente de mocidade estava chamando, né, para aceitar Jesus, que ele tinha pregado, e a palavra vinha toda pra mim, Deus falando comigo naquele momento. E eu tava ali impactada com aquilo, porque eu nunca tinha sentido aquela presença tão forte, aquela presença na minha vida era tão maravilhosa. Gente, a minha mãe levava minha roupa toda sexta-feira, culto de libertação, para ungir. E todas as vezes que a minha mãe levava minha roupa para ungir, irmãos, eu não vestia a roupa que a minha mãe levava. O que ela fez?
Deus deu estratégia para minha mãe. A minha mãe pegava as minhas camisolas, porque eu tinha camisola para cada um dia, e ela começou a toda sexta-feira levar minhas camisolas. Então eu teria que vestir alguma camisola. Um dia eu ia vestir alguma delas. A palavra do Senhor diz que a unção, através da unção, o jugo é despedaçado. E a minha mãe ungia a minha roupa e apresentava para Deus e pedia de Deus a minha libertação. E Deus, ele me alcançou através da minha mãe, do meu referencial de fé, de uma mulher de fé. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque hoje eu estou na presença de Deus, na presença do Senhor, por causa dela, porque ela é a minha intercessora, ela pagou o preço por mim, ela sempre orou por mim e ora até hoje, pelos netos, pelos filhos, por todos. Então, olha, eu lembro que os jovens vinham de encontro, me levando lá pra frente, e eu me ajoelhei, eu chorava, mas era uma paz tão imensa, uma paz tão maravilhosa, era algo tão maravilhoso que só quem aceita, só quem sabe é quem passa. Gente, é algo inexplicável, é algo sobrenatural que não existe nessa terra, só de Deus mesmo. E eu lembro que eu aceitei a Jesus. Então, a partir daquele dia, eu não voltei mais para a festa. Eu não fui mais para a festa. E eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu comecei a me dedicar na obra, de tal maneira que a minha mãe já estava mandando eu pegar minhas malas e levar para a igreja. Porque eu era muito envolvida nos evangelismos. A gente tinha um grupo abençoado que eu lembro até hoje, foi um referencial para a minha vida, para o meu ministério, que era o grupo Baluarte, que o nosso dirigente era o pastor Edvilson, que era o Edenilson, era o da mocidade, e o Edvilson, que era o nosso coordenador, né, do nosso grupo Baluarte, era muito abençoado. A gente evangelizava meia-noite, a gente fazia, vigília na igreja, orava mesmo, muitos jovens ali com ele. E foi, assim, uma experiência muito boa, maravilhosa na minha vida, maravilhosa mesmo. E quero te dizer que a palavra de Deus, ela fala que nós temos que confessar a Jesus, né, com a nossa boca, diante dos homens. Por quê? Porque é obedecer, né? Obedecer o que o Senhor falou para nós. Olha, vocês têm que aceitar a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome, automaticamente os anjos, eles escrevem o nosso nome no livro da vida, lá no céu, né? Então, quando nós aceitamos a Jesus, é o começo da nossa caminhada com Cristo. E então eu conheci o filho da pastora. Na época ele tinha 16 anos. E assim, ele me falou muito bem do Espírito Santo. Ele me falou que o Espírito Santo é o nosso amigo, o consolador que Jesus deixou, que eu poderia falar com ele, que agora que eu tinha aceitado Jesus, eu precisava refazer o estudo para ser batizada nas águas, e que eu precisava buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí eu já quis fazer o estudo, né? E eu fiz esse estudo, graças a Deus, fui batizada nas águas. E quando a gente foi pro batismo, nós fomos de ônibus, eu lembro como se fosse hoje. E ele me chamava de James, né? Porque James, então James em inglês, ele era todo engraçado. O pastor Herbert hoje também é pastor, todos, né, daquela época são pastores hoje. Então, ele era muito usado por Deus, um menino de oração, assim, um rapaz de oração, assim, meu Deus, que ele me ensinou muito, muito mesmo. Então, ele falava do Espírito Santo de uma maneira assim que eu fiquei, meu Deus, eu quero ele pra mim, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero ele também, eu quero muito sentir essa presença. E quando eu fui batizada num sábado, né, à tarde, e ele me falou do Espírito Santo dentro do ônibus, e eu fiquei apaixonada pelo Espírito Santo. Eu fiquei, gente, eu quero muito esse Espírito Santo, eu quero muito ser batizada por ele. E aí ele falou pra mim que era de madrugada, que eu tinha que buscar. E quando foi 5 da manhã, eu acordei, eu coloquei uma cadeira. Eu lembro que a casa da minha mãe ela era bem pequenininha.
Coloquei uma cadeira, e naquela época era um toca-fita, né? Eu coloquei o toca-fita lá, eu coloquei o louvor da Aline Barros. Fiquei lá ouvindo, me ajoelhei, li a palavra e comecei a falar como ele tinha me ensinado. Diga glória, 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 glória. E comecei a glorificar ao Senhor. E a minha língua começou a ficar dormente, e eu comecei a ficar, a sentir um fogo muito forte em mim, subindo pelas minhas pernas, e eu tive até medo. Te confesso que eu tive medo, né? Tive medo porque foi muito sobrenatural. Mas eu fui batizada nas águas num dia, no outro dia, pela manhã, eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu já queria logo que desse 8 horas para me chegar na escola bíblica dominical, para me contar para o meu amigo, que era o pastor, né, que agora é o pastor, né, que é o Herbert. Então eu queria muito contar para ele. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu disse: ai, Herbert, eu fui batizada. Ele foi, como é que foi? Me conta. E eu contei pro Herbert, e a gente ficou muito feliz. Ele me ensinou muito. Foi um jovem assim abençoado na minha vida, que eu louvo a Deus por ele. A pastora Edna também, ela era minha dirigente de mocidade, muito amorosa também. Hoje ela é pastora. Pensa numa mulher de Deus assim maravilhosa. Eu louvo a Deus por eles, sabe? Pessoas que eu nunca vou esquecer. E então foi isso, meus irmãos. Espero que vocês gostem, né? Tem alguém me ligando aqui, mas eu não posso atender agora. Vão ter que aguardar. Amém? Eu quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz, né? O Senhor já tinha colocado já no meu coração para me estar gravando, e eu não tinha Wi-Fi, então foi muito difícil. E agora eu tô começando aos poucos, e eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixa o teu like e ativa o sininho, e Deus abençoe a tua vida. Amém?